Esse é um corte baixo do mesencéfalo, imediatamente acima da transição ponto mesencefálica, que é uma transição bem sutil. A característica desse tipo de corte é que nós observamos aqui o pedúnculo cerebral contendo os tractos descendentes, córtico espinhal, córtico nuclear, córtico pontino. Observamos já a presença da fossa interpeduncular e essa região é conhecida como base do pedúnculo cerebral. Imediatamente após a base, nós observamos uma área enegrecida, escura, bastante evidente no corte tradicional, que é a substância negra, que é exatamente o marco que delimita a base do tegmento mesencefálico. E, posteriormente, nós observamos o tecto do mesencéfalo. A separação do tegmento mesencefálico do teto do mesencéfalo é feita por um plano imaginário que percorre essa pequena cavidade que é o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral, ele divide a região mais posterior, conhecida como teto mesencefálico, da região mais anterior, conhecida como tegmento mesencefálico. Nesse corte baixo, chama a atenção no tegmento um grupo de fibras próximo à linha média, que são fibras transversais, que corresponde à decussação do pedúnculo cerebelar superior. As fibras do cerebelo decussam nesse plano. Logo abaixo nós encontramos fibras do feixe tegmentar central, nós observamos aqui nessa linha média, e em torno do aqueduto cerebral, a substância cinzenta periaquedutal ou substância cinzenta central. Alguns cortes nesse nível do colículo inferior, você observa nessa região, principalmente cortes novos, o núcleo do nervo troclear. Outro fator relevante nesse posicionamento mesencefálico é a presença do leminisco medial e do leminisco espinhal nessa região lateral do mesencéfalo. Ambos constituem uma faixa lateralizada em formato de C. Nós observamos bem nesse tipo de peça. Em outro corte anatômico, mais ou menos na mesma topografia, nós observamos aqui a base do pedúnculo cerebral, substância negra um pouquinho mais apagada, a decussação do pedúnculo cerebelar superior, substância periaquedutal, o aqueduto cerebral, e aqui, um pouquinho mais evidente que na peça anterior, nós temos a presença do leminisco medial e do leminisco espinhal juntos nessa topografia. Esse é um corte alto de mesencéfalo, nós observamos aqui ainda a base do pedúnculo cerebral, a substância negra lateralizada, o núcleo rubro bem evidente nesses cortes altos. Ao invés de você observar a degustação do pedúnculo cerebelar superior, você observa essas duas estruturas arredondadas correspondentes ao núcleo rubro. Às vezes observa junto dele a cápsula do núcleo rubro, são fibras cerebelo-rúbricas ou cerebelo-talâmicas que passam nesse posicionamento. A substância periaquedutal bem evidente aqui. E o posicionamento dos leminiscos, o medial e o espinhal, na região um pouquinho mais posterior. Nessa peça é possível observar ainda, curiosamente, a emergência na fossa interpeduncular do nervo oculomotor. Nem todas as peças você tem a sorte de evidenciar isso aí, mas aqui observa muito bem a topografia da emergência da raiz nervosa do oculomotor. Esse é outro exemplo de corte alto, que nós observamos aqui a base do pedúnculo cerebral, a substância negra, um núcleo rubro muito evidente, com a cápsula em torno dele. Olha, essa cápsula são fibras que vão em direção ao próprio núcleo rubro ou vão em direção ao tálamo, passando externamente ao núcleo rubro. Fibras cerebelo-rúbricas ou cerebelo-talâmicas. Nesse plano de corte, que é um plano de corte a nível do colículo superior, nós observamos a substância periaquedutal e aqui, curiosamente, ao lado dela, os núcleos do nervo oculomotor. Nem sempre você observa. Curiosamente, nessa peça dá para ver os núcleos oculomotores aqui nessa região.